Olá, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe sua vida, abençoe a vida da sua família. Quero uma oportunidade agora de falar com você sobre a Santa Palavra de Deus. Uma palavra que vem vencendo gerações, uma palavra que ensina, que exorta, que edifica, que nos traz aconselhamentos que levamos para a eternidade. Vale muito a pena, pela manhã, logo cedo, meditarmos na palavra. E com isso, nessa manhã, eu quero falar um pouco de Adriana, de minha pessoa. Desde pequena, eu sempre fui uma pessoa muito crédula, né? E muitas vezes fui acusada por pessoas mais próximas de mim de ser uma pessoa que não teria discernimento, porque eu sempre olhava para o mundo com otimismo, sempre esperando o melhor do outro. Mas ao longo da minha vida, convivendo com as pessoas, me decepcionando, realmente o dia a dia na prática nos traz um aprendizado muito bom, muito excelente. Porque depois que o pecado entrou no mundo, a tendência natural do ser humano é fazer coisas sem ter algo assim que o limite a fazer. Só quando ele começa a ter um entendimento que existe um Deus, é que ele realmente começa a entender que sua vida aqui não foi resultado de um acaso. Sua vida aqui tem um propósito. Então, eu muitas vezes, uma amiga minha sempre dizia: Adriana, você vive no mundo do Chapeuzinho Vermelho. Você ainda está passeando na floresta, que hoje em dia é chamado no mundo de Bob, né? Porque ela via a malícia e eu via algo para ser melhorado. Aí muitas vezes eu me questionei: Adriana, você precisa melhorar essa questão em você. Mas meditando na palavra de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Que a gente tenha bons olhos para com o outro, mas sempre buscando sabedoria no Pai. Quem tem sabedoria de Deus não é enganado. E hoje eu vou falar com vocês um texto bíblico que fala muito da essência do ser humano. Que há uns que são bons e outros que são maus. Não estou dizendo na sua totalidade. Nenhum ser humano é bom completamente ou mal completamente. Depende do meio que ele vive. Também isso tem 50% que vai estruturar o seu caráter, a sua índole. Mas não podemos ser ingênuos diante de um mundo onde o mal muitas vezes prevalece. Adriana, você está dizendo que o mal muitas vezes prevalece? Prevalece sim, quando eu ou você ou qualquer outra pessoa se deixa dominar por ele. Mas aprove a Deus deixar a sua palavra para nos dar discernimento diante de pessoas, de relacionamentos, de decisões que vamos tomar. Então,
Adriana, ainda não conhecia esse lado ruim do mundo. Graças a Deus eu tive uma infância muito feliz, muito protegida pelos meus pais e pelos meus irmãos. Então, eles me deram muito amor. Hoje eu transfiro esse amor para as pessoas, mas eu não posso me enganar. A situação em que o mundo se encontra, onde as pessoas têm se afastado de Deus e tomado suas decisões, e a maioria das vezes as decisões dos seres humanos, sem a orientação do seu pai, do seu Criador, são decisões erradas, são decisões motivadas pelo impulso, motivadas pela emoção. E quando a emoção toma conta do ser humano, não vai dar boa coisa. A fé que Deus nos apresenta é uma fé racional. É uma fé que faz com que a gente questione, tenha senso crítico de tudo ao nosso redor. Você vê que muitos homens na história da humanidade, homens e mulheres, foram pessoas cristãs, pessoas que buscaram conhecer mais o seu Criador e o seu Pai. Então, por isso fizeram coisas maravilhosas. Então, hoje eu, Adriana, não sou mais aquela pessoa ingênua, como na infância, como na adolescência. Mas hoje eu busco permanecer com meus olhos limpos, para não me precipitar e julgar o meu irmão. Então, hoje eu falei um pouco de mim para vocês, né? Sou Adriana Barbosa, sou evangelista da Palavra de Deus, fui consagrada assim na casa de oração e por isso estou aqui, comissionada a levar a Palavra de Deus para cada um de vocês. E a Bíblia diz que aquele que crê será salvo, né? Porque nós transmitimos, mas a pessoa que tem que decidir dar ouvido à palavra de Deus é a pessoa, através do seu livre-arbítrio, que escuta e acata ou escuta e despreza. Louvado seja o nome do Senhor. Então hoje nós vamos abrir a Santa Palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 6, versículos 43, 45 e 43, 44, 45, que fala da árvore e seus frutos, né? Árvore e seus frutos. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindinham uvas de abrolhos. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a sua boca. Muito poderosa a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é realmente muito atual. Então, na minha caminhada, depois que eu me converti, isso foi em 93 eu me converti, graças a Deus. Tenho sido ensinada todo dia pela Santa Palavra de Deus. Então, existe algo que está em escassez no mundo, que é o discernimento. O que é discernir? Discernimento
é a capacidade de perceber o que não está explícito antes que vire um problema. A capacidade que só pode vir do próprio Deus. Isso acontece muito quando nós vamos dar um exemplo de um rapaz quando conhece uma moça e uma moça quando conhece um rapaz. Vai haver no seu dia a dia falas, decisões, gestos, impulsos que vai fazer com que o outro possa identificar quem é aquela pessoa, a essência daquela pessoa. Mas o que tem acontecido no mundo? O mundo está cheio de entretenimento, o mundo está cheio de pessoas que vivem com o touchscreen passando vídeos e tirando o seu foco. O foco para entender quem é o outro. O outro vai contribuir para a minha vida ou o outro vai ser uma pedra de tropeço na minha vida. Então, isso tem acontecido muito com os jovens. Os jovens, de uma maneira geral, por falta de orientação dos pais, por rebeldia, por não analisar a bússola, a base que vem vencendo gerações, que é a Bíblia Sagrada, são enganados pelo mal. Quando faz um mau casamento, quando se relaciona com pessoas dentro do seu trabalho ou fora do seu trabalho, que não contribui com nada para a sua vida. Pelo contrário, só faz levá-la a um caminho mau, só faz levá-lo a um caminho mau. Então, tem havido tanta falta de conhecimento de quem é Deus, por causa da facilidade, da banalização do que realmente importa, que muitos jovens nem estudam a história, são levados por ideologias, por pensamentos rasos. Então, eles são enganados por homens maus, por homens que têm influência do mal. E assim quer levar outros a serem influenciados pelo mal também. Então, Adriana, como é que a gente faz para se blindar? Como é que a gente faz, Adriana, para a gente ter esse discernimento, conseguir identificar o que não está explícito? Uma hora ou outra, aquela pessoa vai colocar o que está dentro dela para fora. É aí que você tem que estar preparado para discernir. Então, os jovens, isso não vai vir de uma forma intempestiva, só porque você quer. Você tem que se preparar para entender isso, para discernir isso. E olha o que diz a santa palavra de Deus no livro de Hebreus. Hebreus 5, 14. Eu louvo a Deus porque a palavra de Deus está o tempo todo nos corrigindo, nos exortando. Diz assim: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm
os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Quando ele se refere aqui aos perfeitos, ele está dizendo as pessoas que buscam aprender, mas aprender na fonte certa. Porque existem muitos livros de autoajuda. Há muitos autores que justamente são inspirados pela fonte que é a Bíblia Sagrada. Quando um autor escreve um livro, esse livro vem a acrescentar tudo de bom na vida de outra pessoa. Olhe, 99% dos autores têm como base o conhecimento das Sagradas Escrituras. Porque não pode vir algo bom de uma fonte ruim. Não pode vir algo ruim de uma fonte boa. Então, ele está dizendo aqui, a pessoa que busca aprender, ela exercita o discernimento. O discernimento para entender o psicológico do outro. Muitas vezes as pessoas se blindam e atacam porque não querem passar por nenhuma outra dor. Então, esse discernimento, ele vem do Pai das luzes e através do conhecimento da palavra. Jovem, vocês são fortes, mas vocês só vão vencer o maligno se vocês estiverem revestidos do conhecimento da palavra de Deus. Olha o que diz a santa palavra de Deus no livro de Provérbios. Provérbios 4. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração, a alma. Então, jovem, quando você não tem conhecimento, até nós adultos também somos enganados. Então, jovem, adulto, homem, mulher, jovem, quando você não tem conhecimento do que é o certo, você facilmente é enganado. É uma perca de tempo passar muito tempo em celular. Passar muito tempo com o touchscreen só gerando dopamina. Aquela dopamina na sua mente é uma dopamina barata. Tira seu foco, tira a sua absorção de realmente coisas boas. Então, ele diz, guarda o teu coração, guarda o teu entendimento de coisas que vai tirar você num caminho de prosperidade, num caminho de fé, num caminho onde você vai ter paz na sua caminhada. A palavra de Deus diz também, lá em Colossenses 3:15, e fala que temos que ter discernimento nas nossas decisões. Você tem tido? Você tem buscado discernimento quando vai decidir algo a respeito da sua vida? Colossenses 3:15. E a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Então,
Tudo que você vai decidir que te gera paz, muito bem. Mas tudo que você vai decidir e a tua alma fica afligida, a tua alma não fica bem, olha, escuta, esse discernimento vem do alto. Porque a paz, a tranquilidade é a essência do nosso Deus. Então, você precisa aprender isso. Lá em Provérbios 20. Provérbio 20. Capítulo 5. Não, capítulo 20, versículo 5. Como as águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o trará para fora. Então, um homem, uma mulher que é inteligente, escuta e obedece um bom conselho. Seja inteligente, meu amigo, minha amiga, da palavra de Deus. Não engane-se. Busque em Deus discernimento, pois a prática do exercitando o discernimento, você vai tomar decisões assertivas para a sua vida. Então, enganar-se por quê? Existem homens maus e existem homens bons. Existem pessoas com boas intenções e existem pessoas com má intenções. Você não está no coração, na mente de ninguém, mas aquela pessoa, num momento ou no outro, ela vai colocar para fora o que está dentro dela. Pois que o que contamina o homem não é o que ele bebe, não é o que ele come, mas sim o que sai dele. Não estou falando de vícios. Sai da fonte do coração dele, do entendimento dele. Então, busquemos discernimento. Conseguir ver o que ainda não está explícito. E a palavra de Deus tem esse cuidado para com a tua vida. Para que na caminhada da tua vida você tenha paz, prosperidade, saúde e riqueza. Para a glória de Deus e para a tua felicidade. Vamos orar? Senhor, gratidão pela tua palavra que é tão santa, tão poderosa, que gera em nós, Senhor, conserto, gera em nós, Senhor, renovação, gera de dentro para fora, Senhor. Em cada um de nós, realmente o que nós necessitamos, não o que nós queremos. Pois, Senhor, o que tu queres para cada um de nós, se soubéssemos, Senhor, simplesmente nos renderíamos a ti, porque é muito mais excelente do que a gente possa querer para cada um de nós. Então, Senhor, que essas pessoas sejam abençoadas pelo poder da tua palavra, que a tua palavra entre na mente delas e possa encontrar uma terra fértil, para que dentro da mente dela elas possam ser uma boa árvore que dá um fruto bom para com Deus e para com o seu próximo. Ó Senhor, só aprendendo de ti, só buscando a tua fonte que é inesgotável, de amor, de correção, é que podemos fazer isso, meu Deus. Ó Senhor, confiamos na força do teu poder e sabemos, Senhor, e agradecidos, já estamos de posse da resposta dessa oração.
porque sabemos que maior o que está em nós do que o que está no mundo e que tu sempre responde às nossas orações. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Tenha um excelente dia.